O tema da santidade a mim toca muito, porque infelizmente nós temos uma dificuldade em entender o que é santidade, e às vezes entendemos errado e ensinamos errado também os nossos filhos. Porque quando você olha para um São José, para uma Nossa Senhora, para um São Padre Pio, ou qualquer outro santo, vamos pegar um santo mais novo, um Carlos Acutis, por exemplo, um menino, nós ficamos tão longe. Você não se sente longe dessas pessoas? Tão longe delas? E longe eu digo no sentido assim, que a gente olha para a santidade e às vezes a gente nem quer ser chamado de santo, porque há também um problema no conceito de santidade. Já percebeu nos grupinhos, principalmente dos jovens, quando tem um esquisito, reprimido, que não conversa, que é muito quietinho, os outros já falam: ah, esse daí é muito santo. E vai ficando na nossa cabeça essa ideia de santidade perversa. Parece que santidade é coisa de gente esquisita, coisa de pessoas esquisitas. E santidade nada tem a ver com esquisitice, graças a Deus. Quanto mais eu mergulho na vida dos santos, mais eu entendo o tanto que eles eram humanos de verdade. Porque além de a gente ter essa ideia de que o santo é um esquisito, a gente ainda tem uma ideia de que o santo é um anjo e não um ser humano. É alguém que viveu nessa terra, que não teve um problema, sabe? Alguém assim, com uma paz de espírito incapaz, inabalável, sabe? Aquela coisa assim, parece que é intocável. Esse é o santo. Então eu nunca vou conseguir chegar lá, e nem você, imagino você também. Mas não é isso. Nós rezamos os fiéis defuntos, e rezamos essa semana por eles, visitamos os mortos, rezando para que eles, principalmente pelas almas do purgatório. Há muitos santos que a igreja acredita que ficou no purgatório, tiveram que purificar também os seus pecados. Santidade tem muito mais a ver com humanidade do que com a vida angélica, com a vida angelical. Porque nós não somos anjos, nós somos seres humanos. E Deus quis que nós fôssemos seres humanos. E é isso que é o importante da nossa vida. Quanto mais humano você se torna, muito mais você é capaz de ser santo. E quando o padre diz que quanto mais humano você se torna, mais santo você se torna, e é isso que Deus quer, nós precisamos entender o que é a humanidade. Porque às vezes também o conceito de humanidade é aquele conceito assim, que as pessoas dizem assim: olha, errar é humano. Ou tudo que é de ruim é do humano. E na verdade, isso não é a verdade. O que é que nos faz humanos, na verdade? É quando nós procuramos o caminho do acerto. Humano é aquele capaz de olhar para os seus instintos e dizer assim: eu vou dominá-los. Porque o que tem diferente no ser humano dos animais, por exemplo? A racionalidade. Um animal, para ser feliz, precisa seguir os instintos dele, para ele ser feliz nessa terra, porque ele não tem racionalidade, ele só tem uma psique instintiva. E isso nós compartilhamos com os animais, mas mais do que a psique dos animais, nós temos a racionalidade, que é a capacidade de olhar para dentro de nós e dizer assim: eu escolho isso e não isso. Esse poder está dentro de nós, e isso é que nos faz humanos. É quando de repente eu tenho instintos ruins e eu sou capaz de transformar aquilo em atos bons. Isso é ser humano de verdade, é quem usa a sua racionalidade, quem se expressa na sua racionalidade. Porque a vaca lá no meio do pasto não olha para cima e pergunta assim: acho que eu vou, qual que é o sentido da minha vida, o que eu vou fazer?
Não tem isso. Só o ser humano que no meio de um pasto pode levantar as mãos para o céu e perguntar assim: qual que é o sentido da minha vida? O que eu vou fazer? Só o ser humano pode fazer isso. E esse é o caminho que nos conduz à santidade. E não é um caminho de poucos. No livro do Apocalipse, nós lemos hoje, dizendo que existia na visão de João, de São João, uma multidão de pessoas. E aí ele pergunta: mas quem é esse povo? Esses são os que vieram da grande tribulação, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são os santos, uma multidão que não dava para se contar. É nós, somos nós que estamos envolvidos nessa grande multidão. Deus faz muitas pessoas santas, eu e você. Talvez não tão heróis, né? Talvez não tão cheio de dons, porque isso é para cada pessoa. Um Padre Pio que tem um dom de bilocação, como é que é isso, gente? O homem nunca saiu do convento em São Giovanni Rotondo, na Itália, nunca saiu. Existe relato de pessoas que viram ele no Peru, nos Estados Unidos, no Japão. Um homem que gosta de aparecer em foto. Já viu, São Padre Pio tem uma queda por foto, né? Depois de morto ele aparece em foto. Há muita gente. Diácono Rogério, que vem aqui, foi lá em São Giovanni Rotondo. Ele, a esposa dele e o padre da igreja tiraram uma foto. Quando ele chega em casa, que vai olhar a foto, está o Padre Pio na foto junto. Ué, o homem está morto? Que história é essa? E ele tem a foto. Qualquer dia eu vou mandar o diácono Rogério trazer a foto aqui para vocês verem. O homem na foto. E esses relatos no mundo todo. E a ciência, agora, isso faz do Padre Pio santo? Podia ter esse monte de dons e não ser santo. Quantas pessoas a santidade não está nos dons do Padre Pio. A santidade está nas escolhas que aquele homem fez na vida, porque usou os dons dele para o bem. Quantas pessoas você conhece cheias de dons e que usam os seus dons para o mal? E isso é muito pessoal. Agora, quantas pessoas que não têm tantos dons, pouquinhos dons, tem lá 1, 2, 3, algumas coisas, e vive bem aqueles dons que ele tem, ninguém nunca nem vê, nem reconhece. A viúva que levou lá os seus dons lá, suas moedinhas, ninguém viu, nosso Senhor Jesus Cristo viu. E o que fez Jesus olhar para aquela mulher e dizer assim: olha, isso sim é um exemplo de verdadeira pessoa de Deus. É isso, a santidade se esconde por trás disso, não se esconde por trás do extraordinário. E aí Jesus vem no Evangelho e diz para nós, ele diz uma escada, praticamente uma escada do que é que nos faz santo. E ele sobe no monte e começa a dizer: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Se nós percebermos, há uma escada. E quando eu digo escada, são degraus que nós precisamos subir. E a primeira bem-aventurança é a pobreza em espírito, justamente porque esse é o primeiro degrau talvez que nós precisamos subir na vida. Porque o que é um pobre? E o Evangelho é claro, Mateus vai dizer pobres em espírito, e Lucas vai dizer pobres no espírito, o que significa a mesma coisa. Mas o que é isso? A pobreza, todo mundo tem que ser pobre materialmente falando? Não. A igreja inclusive condena essa pobreza material. Ninguém deveria ser pobre, materialmente falando. Mas que pobreza é essa? Tem gente que é tão pobre de espírito. Já viu gente pobre de espírito? Que não entende as coisas direito, que só faz confusão, que gosta de uma briga. Esse é o pobre de espírito. O evangelista foca na pobreza em espírito. O que é essa pobreza em espírito? Pobreza em espírito é aquela pobreza que eu assumo dentro do meu coração, um jeito de ser desapegado das coisas. Desapego do outro, das coisas, dos bens, despojamento, confiante na misericórdia de Deus, mesmo que hoje está difícil. Eu creio e continuo tendo esperança. Isso é uma pobreza em espírito.
Alguém que não se apega e faz das coisas da vida dele, as coisas, os bens, o dinheiro, como se fosse uma coisa sem a qual ele não pudesse viver. Isso é o pobre em espírito. E quem não sobe nesse primeiro degrau, não consegue subir nos outros. Quem não é pobre em espírito, gente, não consegue, por exemplo, diante da aflição, que é a próxima bem-aventurança, não consegue ser consolado, se sentir consolado. Por que vai ser consolado? Porque vive bem as suas aflições. Olha só o que está na vida do santo: pobreza em espírito, aflição. Depois ele fala que esses mesmos serão mansos. Felizes aqueles que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os que são puros de coração. A segunda leitura vai dizer, né, que quanto mais nós nos aproximamos do Cristo, Ele vai fazendo da gente puro, que é uma outra coisa, né? Nós imaginamos que a santidade é uma pureza, ou seja, quem é santo? Aquele que não erra, que não faz nada de errado na vida. E nós vamos ensinando isso para as crianças, que quando chegar no céu, vai ter lá São Pedro, ou qualquer outro santo, numa balança, e começa a abrir o livro da sua vida, né? Passar o DVD. Eu não vejo a hora de passar o DVD da minha vida, todo mundo assistindo o DVD da sua vida, hein? Que coisa que vai ser. Mas chega lá no céu, vai ter um santo lá, com uma pedrinha, fez o bem nesse dia, um ponto positivo. Outra pedrinha, fez o mal naquele dia, um ponto negativo. E você pedindo misericórdia a Nossa Senhora, para que a balança do bem pese mais do que a balança do mal, né? E isso nós contamos para as crianças. Que perversidade. Você não dá para seu filho senso de eternidade, porque ele imagina que Deus é um Deus que só fica castigando e fazendo conta dos seus pecados. Devia ensinar para as crianças assumir os erros e saber assumir esses pecados e se arrepender deles, porque não existe ser humano que não erra. E pureza não é isso, quem não erra. Pureza é quem tem uma reta intenção. A pessoa que consegue assumir na sua vida os seus pecados, os seus erros, esse é o puro de coração, e esse vê a Deus. Porque onde é que nós vemos a face de Deus? Na misericórdia que Ele nos oferece. Aí você vai aguentar a perseguição, aí você vai ser feliz na perseguição. Aí sim, quando você sobe essa escada, aí você vai começar a ter aquela paz, sabe, que parece dos esquisitos. Aí sim, você vai começar a entender o que significa a santidade. Então que hoje nós entendamos que a santidade não é esse movimento, sabe, de escrúpulo, ou esse movimento interior de achar que eu preciso somente ficar me sacrificando, para ver se eu alcanço alguma coisa nessa vida, porque mesmo um sacrifício precisa ser feito com o coração aberto. O sacrifício geralmente é um louvor a Deus, e não a punição interior. Não somente isso, santidade é muito mais do que isso, e que é para mim e para você. Quando você olha para a santidade assim, você fala assim: poxa vida, eu sou capaz de fazer isso. Aí eu me aproximo de São José, Nossa Senhora, aí não fica tão distante, porque eu só preciso, na verdade, ser humano de verdade. É ser humano de verdade. Que Deus nos ajude, no instante de silêncio, peça a graça de Deus de viver essa santidade. Que nós sejamos contados e eleitos na multidão dos santos e santas do Apocalipse. Porque nós somos felizes quando nós perdemos a paz, porque Deus nos devolve a paz. Quando nós vivemos as aflições, porque Deus nos consola. Tudo isso vai fazer parte da vida. Agora eu preciso sempre entender que como eu preciso viver isso na minha vida. E é nessa fé
que nós cremos e professamos. Creio em Deus